5, 4, 3, 2, 1. Olha nós aqui de novo, mais uma semana, mais um dia, mais uma quarta-feira. Bom dia, meus amores, vamos acordar porque hoje a aula tá boa demais. Hoje vocês não podem perder um só minuto da nossa aula. Sabe por quê? Porque nós estamos numa semana especial, uma semana de comemoração, que é e sabe quem vai estar fazendo aniversário? Sabe quem? Eu? Não, você também não. Quem está fazendo aniversário esta semana, sábado, dia 22, quem é? É isso aí, nossa cidade, Cajazeira, está fazendo, sábado agora vai fazer 157 anos que foi fundada. E quem fundou essa cidade? Quem? Padre Rolim, né? Isso. Então, essa semana a tia Cleidiane já contou a história, como a cidade foi fundada, como foi criada, a historinha já foi contada, a tia Rosana já falou do ponto turístico, que são as coisas mais lindas dessa cidade. E eu queria falar de uma pessoa que criou a cidade para nós. Quem? Padre Rolim. Então eu convido vocês para viajar junto comigo numa historinha de quadrinho que tá muito legal. Uma historinha bem legal, resumida, né? Rapidinho vai para se você viajar junto comigo, no instante vai terminar a historinha. Então eu convido você para prestar atenção na historinha que o tio Ricardo contou para outras crianças, e agora eu quero que vocês escutem ele, porque ele é um cara bacana que sabe contar história bem legal. Então, convido vocês, porque preste atenção, porque eu vou fazer as perguntas legal legal, de acordo com as histórias em quadrinho. Historinha legal, que tá bom demais. Venha comigo, vamos viajar. Eu quero viajar, porque eu amei a história e eu quero que você também ame, tá bom? Vamos lá, preste atenção, vamos ver quem foi Padre Rolim, esse cara legal que fez a nossa cidade. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dele? Vem! Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história do Padre Rolim em quadrinhos. Essa historinha é um roteiro de Linaldo Guedes, com ilustrações de Megaon Xavier e a narração do professor Ricardo Andrade. Bom, Inácio de Souza Rolim se ordenaria padre e viria a ser um dos maiores educadores do Nordeste brasileiro. Foi considerado por Dom Pedro II o Anchieta do Norte. Antes de ordenar-se, porém, e de construir o seu legado na educação, teve uma infância igual a de qualquer criança da sua época. Ele nasceu no sítio Serrote, em 22 de agosto de 1800. Tinha poucos dias de vida quando seus pais, Ana Francisca de Albuquerque, a mãe Aninha, e Vital de Souza Rolim, passaram a residir na gleba que receberam do seu esmero Luiz Gomes de Albuquerque, pai de Ana, como dote de casamento. Ali foram construídos casa e currais, dando início à formação da fazenda Cajazeiras, onde Inácio passou a infância brincando com os irmãos mais velhos. A terra ficava numa região de mata cerrada, onde havia variedade de árvores como cajazeiras, cedros, aroeiras, angicos e pau-d'arcos. A atividade agropastoril logo transformou o sítio em fazenda, conduzida pela família com a participação de escravos. Inácio de Souza Rolim levava nas veias o sangue de Jerônimo de Albuquerque, fidalgo português, colonizador pernambucano, e do médico francês Isidoro Rolim, iluminista de Masélia. No mesmo ano do seu nascimento, foi fundado o Seminário de Olinda, e já efervesciam as ideias liberais que conduziriam à Revolução de 1817. Inácio foi batizado na capela de São João do Rio do Peixe. Seus padrinhos foram Luiz Gomes, conhecido pela alcunha de Velho Alferes, e sua esposa, Francisca Xavier de Melo. Mãe Aninha tinha índole humilde
e bondosa. Dedicava-se a cuidar de doentes e necessitados, fazendo inclusive partos. Construiu uma capela na fazenda que, anos depois, chegou a ser episcopal e hoje é a matriz de Nossa Senhora de Fátima. Mãe Aninha, a senhora é uma santa. O jovem Inácio Rolim, desde cedo, demonstrava interesse pelas letras. Aos 16 anos, falava fluentemente o francês e se dedicava ao estudo do grego e do latim. Vital, Inácio está muito desenvolvido nos estudos. Precisamos encaminhá-lo ao Crato para os preparatórios ao ingresso no seminário de Olinda. Você está certa, Ana. Vou cuidar disso. Assim foi feito. Inácio estudou na cidade de Crato, no Ceará, mas permaneceu menos do que esperado, porque o padre José Martiniano de Alencar, diretor do colégio, participava ativamente do movimento revolucionário de 1817. Em 3 de setembro de 1822, ele ingressa no seminário de Olinda, em Pernambuco. Durante os anos no seminário, foi censor e bedel, e, integrado ao corpo docente, passou a lecionar grego. Essa experiência o habilitou para, anos depois, a convite do governador de Pernambuco, instalar a cadeira de grego no ginásio pernambucano. Foi quando preparou a edição de sua gramática grega, impressa em Paris no ano de 1856. Em 1825, no dia 30 de julho, Inácio de Souza Rolim recebeu a primeira tonsura, cerimônia em que se faz no topo da cabeça de ordenado a raspagem dos cabelos em forma de um pequeno círculo. Foi ordenado subdiácono em 15 de agosto e recebeu o diaconato a 25 de setembro, na capela do Palácio Episcopal em Olinda. E no dia 2 de outubro de 1825 foi sagrado presbítero. Já ordenado padre Rolim, permaneceu no seminário de Olinda como professor e reitor. Integrou-se aproximadamente aos estudos de línguas italiano, espanhol, inglês, alemão, sânscrito, hebraico e tupi-guarani, além de latim, grego e francês que já dominava. O padre Inácio não para de estudar, até andando. Em 1829, o padre retorna a Cajazeiras e passa a viver na companhia dos pais. Sua mãe estava construindo a capela e ele passa a ajudá-la. Mãe, precisamos ajudar o povo dessa região. Como faremos isso, meu filho? Com a educação, mãe. É com a instrução que o povo vai elevar-se moralmente, criar sua própria cultura. Você está certo. É preciso criar uma escola para acolher e educar as crianças desses povoados. Padre Rolim tomou a iniciativa pioneira de estabelecer o ensino no sertão paraibano. Já em 1829, ele inicia as atividades da escolinha na serraria da fazenda. Era uma casa pequena de madeira que abrigava cerca de 6 alunos. Incansável, sob o sol escaldante, ele andava pela região convencendo os pais da necessidade de educar os filhos para se tornarem independentes e capazes de seguir seu destino. Seus filhos precisam ser educados, aprender a ler e escrever, conhecer a natureza e saber como lidar com ela. Só assim poderão ter uma vida digna. Em torno da escola e da igrejinha, foi se formando povoado com rápido crescimento. A Fazenda Cajazeiras passou a distrito em 1859 e a vila em 1863 e cidade em 1876. E em 1937 se tornaria sede de comarca. Apesar da simplicidade das instalações da escola, a fama do educador corria os sertões
e em pouco tempo cresceu o número de alunos. O dia começava com a missa, da qual as crianças participavam, ajudando o padre na celebração depois do café, às aulas. Na escolinha, aprendiam a ler, a escrever, sob as árvores e em passeios pela fazenda, aprendiam sobre as plantas, os bichos, a cuidar da terra, a plantar, a conviver uns com os outros. É preciso conhecer a natureza e respeitá-la, e não contrariá-la. Uma lei de outubro de 1827 determinava que em todas as cidades e vilas tivesse uma escola das primeiras letras, e isso favoreceu os planos de Padre Rolim. Mãe, a escola precisa de uma casa maior. Sim, meu filho, o número de alunos só cresce e eles necessitam de acomodação. Em 1836, ao perceber que sua obra alcançava grande repercussão no sertão nordestino, transferiu a escolinha para mais perto de sua residência, em uma casa de taipa, ainda modesta, porém com espaço para receber mais alunos. A casa de ensino do Padre Rolim está crescendo, já já vai ficar pequena. É que estão chegando os alunos do estado vizinho, até do Piauí está chegando aluno. Em 1847, suas atividades de educador repercutiam intensamente no Nordeste. Isso fez com que o Padre Rolim transformasse sua escola em colégio de instrução primária e secundária. Alunos já chegavam visando preparar-se para cursos superiores. Soube do sucesso do colégio do padre? Parabéns! Espere até eu lhe contar o que tenho pensado para Cajazeiras, meu cunhado. Nos anos que seguiram, algumas iniciativas de Padre Rolim foram importantes para o desenvolvimento de Cajazeiras. É 3x2, é 3x2, fumo de rolo, chapéu, chinelo. Num domingo de 1848, ele e seu cunhado, Tenente Sabino de Souza, promoveram a primeira feira do povoado. A feira atraiu para Cajazeiras o comércio que se fazia em São José de Piranhas, dinamizando assim a economia, a comunicação e a cultura na região. Em 1849, foram construídos o cemitério e os alicerces do novo prédio do colégio, agora em alvenaria. Erguia-se então o primeiro colégio do estado, em 1858. Em anexo a este colégio, passou a funcionar uma escola particular para meninas, e Cajazeiras ficou conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. No colégio Padre Rolim estudaram figuras ilustres como o Padre Cícero Romão Batista, o Joaquim Arco Verde Albuquerque Cavalcante, o Cardeal Arco Verde de Pernambuco, José Peregrino de Araújo, governador da Paraíba, Padre José Tomás e outras personalidades que se projetaram na vida política e social do Nordeste. Em 1855, meu sobrinho José Tomás, deixo agora esta escola aos seus cuidados. Aonde você vai, meu tio? Irei lecionar no ginásio pernambucano, a convite do presidente do estado, José Bento de Figueiredo. No ginásio pernambucano, implantou a cadeira de grego e ensinou até 1862. Nesse mesmo ano, voltou definitivamente para o sertão. O Colégio Padre Rolim atingia nessa ocasião o seu auge. Tinha 85 alunos e até oferecia aulas de latim, francês e geografia. Entre 1877 e 1879, período da terrível seca que atingiu duramente a população sertaneja, o colégio fechou suas portas. Reabriu, passada essa fase, mas apesar dos esforços do seu fundador, não recuperaria o antigo brilho. Todos lamentavam a nova situação.
É uma pena que o colégio de um padre tão dedicado à educação e ao bem da comunidade não seja mais o mesmo. Que não seja por isso. Agora sinto que devo dedicar-me aos estudos de história natural. Pretendo publicar minhas pesquisas. A ação missionária do Padre Rolim inspirou a vocação docente de vários mestres de escolas que fizeram em Cajazeiras, entre eles Crispim Coelho, Paulo Martins, Vitória Bezerra, Noemi Holanda, Carmelita Gonçalves, além do sobrinho do padre José Tomás. Não é à toa que Cajazeiras é um dos maiores polos educacionais do interior do Nordeste, com faculdades das mais diversas áreas e um centro de formação de professores. A vocação de padre para o estudo, do Padre Rolim para o estudo e o ensino era impressionante. Tinha predileção por línguas estrangeiras e por pesquisas sobre história natural, chegando aos 82 anos a publicar o Tratado de História Natural em 1881. Já publicara a Gramática Grega em 1856 e escreveu ainda uma gramática da língua portuguesa, um tratado de filosofia e outro de retórica, que não foram publicados. Por exemplo, Augusto dos Anjos e personalidades do clero, das letras e da política foram alunos, leitores ou discípulos do Padre Rolim. Em 1853, o então presidente da província, Antônio Coelho de Sá e Albuquerque, em sua mensagem à Assembleia Legislativa, fez elogio ao trabalho do educador. A moralidade e a ilustração bem conhecidas desse distinto paraibano e o assinalado serviço que presta à sua província merecem a presente demonstração do meu reconhecimento. Já o padre Cícero tinha uma admiração tão grande por Padre Rolim que certa vez recomendou a Lampião, rei do cangaço: ora, seu cabra, você nunca vá a Cajazeiras do Rio do Peixe, aquele lugar que o meu mestre Padre Rolim fundou. Eu quero muito bem. Nunca pise os pés lá, seu cabra. Padre Rolim não era apenas um grande educador. Ele gostava de cuidar do seu rebanho, dos seus fiéis discípulos e do povo da cidade. Padre, o surto de cólera já atingiu o sertão da Paraíba todinho, padre. Estou muito preocupado com a saúde dos meus alunos. Partiremos em expedição com os estudantes. Faremos uma jornada educativa pelo interior do Ceará. Assim, podemos mantê-los longe do surto. Em meados do século XIX, Padre Rolim levou para o Inhamus, no Alto Sertão do Ceará, todos os alunos do seu colégio, para que não se contaminasse com a cólera. Somente 2 anos depois, passado o risco, voltava o padre com seus pupilos, já mais adiantados no estudo. Há registro de que o Padre Rolim tinha um sítio em Lameiro, no Crato, Ceará, no sopé da Serra do Araripe. Lá, fazia experimentos agrícolas e pesquisas em histórias naturais. Nesse sítio, semeou trigo e tentou cultivar linhos, chegou a identificar fibras que submetessem o linho na fabricação de tecidos. A devoção e o cuidado que o Padre Rolim tinha com seu povo foi herança de sua mãe. Mãe Aninha, quando saía para passear, levava sempre um pouco de algodão para ir fiando. Vendia depois os novelos e aplicava o dinheiro em favor dos pobres. É para a caridade. A capelinha que ela construiu na sua fazenda, ainda em 1836, foi e se transformou em episcopal, e é hoje a igreja matriz de Cajazeiras. Padre Rolim defendeu o ideal abolicionista, dando exemplo em sua própria casa. Com a morte do pai em 1839, com os bens divididos entre os filhos, o que pensas em fazer, Inácio? Essa é minha parte da herança, meu pai?
renunciarei às terras, papai, e vou libertar os escravos que nelas vivem. Padre Rolim, de um fato, renunciou em favor de seus irmãos a herança recebida e deu a alforria a todos os escravos. Assim agindo, precedeu o movimento abolicionista, que só vingaria quase meio século depois. Padre Rolim viveu os últimos dias de vida fazendo caridade, passou a maior parte do tempo morando em um quarto no prédio do colégio que fundaria. Viemos de muito longe, fugidos à seca, não temos onde ficar. Sempre que precisarem de qualquer auxílio, me procurem nesse colégio. Irene, já tá levando a janta pro padre, minha filha? Já tá passando a hora. Vou levar o de sempre. Ainda acho que ele devia comer mais substância. Tá com nada. Padre Rolim praticava severas abstinências de carne. Consumia apenas leite, fruta e biscoito. Será que ele tá acordado? Padre, eu trouxe sua janta. Pode entrar. Que bondade da sua parte. Fico-lhe grato. Padre, posso lhe fazer uma pergunta? Fique à vontade. Como é que o senhor consegue, assim, dormir assim, dessa maneira? Você não sabe que eu não durmo em cama nem em rede? Basta-me essas 2 caixas de madeira. Cada dia mais eu admiro, padre, sua simplicidade. Seus últimos dias de vida, o padre Rolim foi assistido pelo então pároco de Cajazeiras, Joaquim Cirilo de Sá. E o padre Rolim faleceu às 8 horas da noite do sábado 16 de setembro de 1899, vitimado por uma astenia cardíaca e senil, incômodo que o prostraria um mês antes. Foi sepultado na segunda-feira, em dia 18, pelas 11 horas da manhã, em um túmulo situado no lado esquerdo do altar-mor da atual matriz de Nossa Senhora de Fátima, templo construído por ele e sua mãe Aninha. Sua morte, contam os historiadores, aconteceu em plena seca no sertão, mas seu corpo, sepultado quase 3 dias depois, não manifestava nenhum sinal de decomposição. Padre Inácio Rolim foi um religioso que, onde chegava, abria uma escola. Cuidava de seus discípulos e dos pobres. Eu mesmo fui seu aluno. Ele transformou a educação no maior legado de uma cidade encravada no alto sertão da Paraíba. Desde 2009, a Diocese de Cajazeiras vem desenvolvendo estudos para resgatar os serviços prestados pelo Padre Inácio Rolim às comunidades do sertão nordestino. O objetivo é a beatificação do padre, que para seus fiéis e discípulos é um santo, com muitos milagres a ele atribuídos, embora ainda nada devidamente comprovado. Padre Rolim foi alvo de homenagem em vida e também após a morte. O reconhecimento oficial dos seus méritos aconteceu já em 14 de março de 1860, quando por decreto foi condecorado por Dom Pedro II com as insígnias da Imperial Ordem do Senhor Jesus Cristo, no grau de comendador. Pouco depois, também no grau de comendador, foi mais uma vez condecorado pelo imperador, agora com a Imperial Ordem da Rosa, pelos relevantes serviços prestados à causa da educação. Na área cultural, Voltamos, gente, que história maravilhosa, que cara bacana foi o Padre Rolim, não é? Então, agora eu quero que eu vou mandar umas perguntas aí com a nossa lousa, que nossa lousa mágica, vou mandar a nossa lousinha pra vocês com umas perguntas. Eu quero, não precisa copiar as perguntas, eu quero que vocês me dêem a resposta e mandem um áudio pra tia, dando a resposta
de acordo com o vídeo que a gente assistiu, tá bom? Porque as perguntas tá fácil. E Tia errou lá no início, Tia falou que hoje era quarta-feira, e não é quarta-feira, hoje é quinta-feira. Então, nossas aulas todas quinta-feira, das 9 às 10 horas. Então, vou jogar as perguntas, quero resposta, tá bom? Aguardo vocês. Um beijão, meus amores. Vamos lá, vamos botar a cuquinha pra funcionar, vamos ver quem for, vamos ver as perguntinhas legais que a tia fez. Olha que... Ah, lembrando uma coisa que eu ia falar pra vocês. Quem realmente participar das nossas aulas, quem estiver participando das nossas aulas, no final do mês, a tia vai ver quem realmente tá participando e eu vou dar um brindezinho, uma coisinha bem legal que vocês vão gostar. Não vou dizer o que é porque é surpresa. Então, se vocês participarem das aulas, a tia vai vai dar um brindezinho àquele que mais participar, aqueles que tiver, eu vou notar o nome de quem tá participando, né? Aquele que tá realmente respondendo, aquele que tá... Eu tô notando quem tá respondendo, viu? E quem não tá também. Vou dar um brinde, viu? Um brinde àqueles que mais participar. Então, responda agora as nossas perguntas.